Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Estamos no Fevereiro Roxo, campanha criada em 2014 como forma de conscientizar a população sobre 3 doenças: lúpus, Alzheimer e fibromialgia. Apoiada pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, a campanha tem como uma das metas informar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce dessas doenças que não têm cura. Apesar de serem incuráveis, não significa que os portadores não possam ter uma boa qualidade de vida. Por isso, a importância de compartilhar informações como sintomas e tratamentos disponíveis e mostrar que o diagnóstico precoce ajuda a manter essa qualidade de vida. Importante também destacar que quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de respostas positivas ao tratamento, podendo até mesmo retardar os sintomas. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o neurologista Pedro Mansky. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista, viu? Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu espero esclarecer a população sobre essas 3 doenças, principalmente a doença de Alzheimer. Existe um tabu sobre o Alzheimer, doutor? Sem dúvida existe um tabu, é uma doença que gera muitos problemas para o paciente, para os cuidadores, para a saúde pública como um todo. Então, sem dúvida, a gente tem esse tabu. A gente pode dizer que o número de casos vem aumentando na sociedade? Sem dúvida, isso é um ponto muito importante que você colocou. Inicialmente, quando essa doença foi descrita, lá no início do século XX, por um médico alemão chamado Alois Alzheimer. Por isso o nome da doença é mal de Alzheimer, por causa desse médico chamado Alois Alzheimer. Ele achava que era uma doença rara. Por que ele achava isso? Porque naquela época as pessoas viviam até os 60 anos, mal passavam dos 70 anos. Então, inicialmente, acreditava-se que a doença de Alzheimer era rara. Mas com o envelhecimento populacional nos últimos 100 anos, a gente viu uma explosão de casos, um grande número de casos que só tende a aumentar cada vez mais. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas com Alzheimer, só no Brasil. No mundo inteiro, estima-se que a gente tenha mais de 30 milhões de pessoas com Alzheimer. Isso gera um grande problema de saúde pública, altos custos, um grande problema para a pessoa com Alzheimer, né? Que com o tempo ela vai perdendo a independência, gera um grande problema para os cuidadores. A gente tem o estresse do cuidador, que vai deixando a pessoa ansiosa, deprimida. O próprio cuidador, às vezes, não dá conta de sozinho cuidar, precisa de ajuda. Então, é um grande problema de saúde pública o Alzheimer hoje em dia e cada vez mais vai piorar. Tem algumas estimativas que falam que até 2050 vai ter 100 milhões de pessoas no mundo com Alzheimer. Então, é uma verdadeira epidemia que acontece de Alzheimer. A gente precisa conscientizar todos, a gente precisa que as pessoas se cuidem desde cedo, desde os 30, 40 anos de idade. A gente precisa que as pessoas pensem num cérebro saudável, numa velhice saudável. Já dá para começar com 30, 40 anos a se cuidar, por exemplo, fazendo atividades físicas, tendo uma vida saudável, alimentação saudável, evitando o sedentarismo, cuidando da sua pressão, do seu colesterol, ativando a sua mente, hábitos de leitura, hábitos saudáveis que vão ativar o seu cérebro e manter o seu cérebro saudável até a sua velhice. Então, você aí que tem 30, 40 anos, já tem que pensar nisso. Quando daqui a 30 anos vai ter ainda mais casos de Alzheimer, vai ser ainda mais difícil cuidar das pessoas com Alzheimer. Então, pense na sua velhice saudável, pense em cuidar da sua mente desde então. Se você tem depressão, ansiedade, procure um médico, procure um psicólogo, procure ajuda. Um cérebro saudável e resiliente é muito importante para prevenir o Alzheimer no futuro. Então, você que tem 30 anos aí, tem um cérebro saudável desde então. Muito interessante você falar sobre isso, porque durante muito tempo a sociedade negligenciou e ainda negligencia a questão da saúde mental, né? Então a pandemia veio aí e explodiu casos de depressão, de ansiedade, e muitas vezes as pessoas que não olhavam ou não valorizavam essa questão da saúde mental, talvez agora está começando a valorizar. Então, você vem trazendo essa informação, porque as pessoas começam a se preocupar quando o Alzheimer já está batendo na porta, né? E, às vezes, a gente falou tanto aqui do diagnóstico precoce,
que é tão importante porque você consegue muitas vezes estagnar, mas o que você vem trazendo é uma informação ainda mais interessante, ou seja, é uma forma de você prevenir que a doença chegue, né? Eu concordo plenamente e, assim, precisamos falar mais de saúde mental. Os psicólogos, os neurologistas, psiquiatras, precisamos difundir mais esse conhecimento de uma saúde mental. Que as pessoas tenham um cérebro saudável, cuidem da sua mente, ativem a sua mente. Então, essa é uma coisa muito pouco falada. Sim. E que, por exemplo, a patologia da doença de Alzheimer começa 20, 30 anos antes dos sintomas. Como é que é isso? O que acontece no Alzheimer? A gente tem uma degeneração do cérebro. A gente tem algum acúmulos de proteínas chamada placa amiloide, que vão acumulando no cérebro, vão atrofiando o cérebro. E isso observou-se já com estudos patológicos, que começa lá atrás, até às vezes 20, 30 anos antes da pessoa desenvolver a doença. E é possível diagnosticar? Ainda é muito difícil esse diagnóstico, só em estudos experimentais, assim, no dia a dia a gente ainda não tem isso. Mas acho que o que é importante disso é que, como começa lá atrás, a pessoa já tem que pensar em prevenção com 30, 40 anos. Certo. Ter um cérebro saudável na velhice. Para você ter um cérebro saudável na velhice, você tem que ter um cérebro saudável na sua idade adulta. Então, ative a sua mente, pratique alguma coisa, faça alguma coisa nova na sua vida. Por exemplo, algum idioma novo, aprenda inglês, espanhol, chinês, aprenda algum instrumento novo, faça alguma coisa diferente. Isso tudo ajuda na ativação do seu cérebro. Estimular, leia um livro, com algo estimule novo, o seu cérebro. E tudo isso que eu falei para prevenir Alzheimer é importante também para quem já está com Alzheimer. São coisas que ajudam a diminuir essa progressão da doença. É claro que a doença continua progredindo, infelizmente, atualmente não tem uma cura para o Alzheimer, mas todas essas atividades de cérebro saudável ajudam a prevenir também a progressão da doença. É importante, então, para as duas, tanto para a prevenção quanto para prevenir a piora da doença. Interessante. Quais são os primeiros sintomas do Alzheimer? Essa é uma ótima pergunta, né? A gente precisa esclarecer a população sobre os primeiros sintomas, porque muita gente, às vezes, tem uma ideia errada de quais são os sintomas, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, esquece uma chave, onde eu deixei a chave do meu carro, ou esqueci de acender, apagar a luz estava acesa, eu saí do quarto e esqueci de apagar. São coisas que podem acontecer com qualquer um de nós. É totalmente aceitável, assim, pessoas jovens ter isso. Às vezes você teve um dia muito estressante de trabalho, às vezes você dormiu mal e você esquece onde deixou a chave. Isso é totalmente normal, ocasionalmente acontecer. E algumas pessoas podem ficar preocupadas achando que isso é Alzheimer, só que não. Vez ou outra perder, esquecer alguma coisa, é normal, não se preocupe com isso. No Alzheimer, acontece uma perda de memória recorrente ao longo do dia, várias e várias vezes. A pessoa esquece o que comeu no café da manhã, esquece o que comeu na hora do almoço. E isso começa a causar um mal na pessoa e dificultar o trabalho dela, dificultar o dia a dia dela, coisas que ela faça no dia a dia ficam cada vez mais difíceis de ser feitas. Então, a gente chama isso de uma perda funcional da pessoa. Então, é uma perda de memória mais proeminente. Certo. Além disso, fora a perda de memória, que é a perda de memória mais recente, né? Por exemplo, o que comeu no café da manhã é uma coisa recente. Às vezes a pessoa lembra o que aconteceu lá atrás, 40 anos atrás. Ela ainda preserva isso aí. O que o Alzheimer altera é mais a memória recente. Além disso, além desse sintoma, que é o sintoma mais importante, tem alguns outros. Por exemplo, desorientação espacial. A pessoa pode ficar perdida, ela vai para algum endereço, ela se perde no meio do caminho. É muito comum disso acontecer. Tem vários sintomas psiquiátricos também que podem vir junto, por exemplo, depressão, ansiedade, irritabilidade, impulsividade. Então, são vários e vários sintomas que vêm acompanhados da doença de Alzheimer. Doutor, nós falávamos sobre o início, os sintomas do início do Alzheimer, mas infelizmente a doença vai progredindo. Quais são os outros sintomas? Com o passar dos anos, a pessoa começa a ficar cada vez mais debilitada. Inicialmente, ela ainda consegue cuidar das atividades básicas dela, como tomar banho, se alimentar, às vezes separar as medicações, mas com o cérebro vai atrofiando e degenerando, a doença vai progredindo,
ocorre que ela vai ficando cada vez mais dependente das outras pessoas. Ela vai ficando dependente para tomar banho. Às vezes ela pode até tomar banho sozinha, mas você precisa falar para ela tomar banho, senão ela não vai tomar banho. Ela pode ficar dependente para preparar o alimento dela e depois, com o tempo, ficar dependente até para se alimentar. Então, é uma doença que vai progredindo ao longo dos anos, chegando ao ponto de, nos estágios mais avançados, dela ficar acamada, restrita ao leito e totalmente dependente de terceiros, os cuidadores, né? Uhum. Agora, a ciência avançou muito, né, com relação ao Alzheimer. Então, falar em Alzheimer, foi na década de 20, né, que foi descoberta. Há 40 anos atrás, muitas vezes, o diagnóstico ele vinha muito tardio, né? Então a doença já estava muito avançada. Hoje em dia você tem diagnósticos muito precoces e você já começa com a medicação. Então, ou seja, essa pessoa, por isso que nós falávamos da importância do diagnóstico precoce, você já iniciar ali com a medicação, fazendo estímulos, como o senhor falou, a pessoa ela pode conviver e ter uma qualidade de vida muito boa durante muitos anos, né? Sim, claro. E, assim, em relação ao tratamento, infelizmente, atualmente não temos uma cura, mas nós já temos algumas diretrizes de tratamento multidisciplinar para esses pacientes. E é claro que, como é uma doença que, como eu falei, é uma verdadeira epidemia mundial com milhões e milhões de casos no mundo inteiro, que é com tendência cada vez a aumentar mais com o envelhecimento populacional, então estão sendo feitas pesquisas no mundo inteiro. Os grandes laboratórios estão investindo, estão querendo achar uma medicação que reverta, ao menos atenue a progressão da doença. Mas atualmente a gente já tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a gente tem medicações que ajudam a melhorar a cognição da pessoa. Uma delas que a gente mais usa é a donepezila, que é uma medicação que vai aumentar a acetilcolina no cérebro. A acetilcolina é um neurotransmissor lá dentro do cérebro e que no Alzheimer está um pouco diminuído, cada vez mais ao longo da doença vai diminuindo. E a acetilcolina, então, é aumentada com essa medicação. A gente tem também a questão do tratamento multidisciplinar. É importante você ter um tratamento que aborde todas as deficiências que geram uma pessoa com Alzheimer. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes que é muito importante, atividade física. Manter uma rotina de atividade física. Quando você faz atividade física, você melhora a oxigenação do seu cérebro e você diminui essa progressão do Alzheimer, você fica mais condicionado fisicamente também. Então, é muito importante para o idoso fazer algum tipo de atividade física, claro que com orientação de algum educador físico, de um médico, mas nem que seja uma caminhada diária. Por exemplo, uma coisa que eu acho bem interessante tem alguns relógios que o idoso pode usar, que marca o número de passos. Sim. Daí ele vai lá e faz, não sei, 2.000 passos por dia. Daí quando dá os 2.000 passos, apita. Então isso cria uma rotina para o idoso fazer essa atividade física. Sim. Porque se ele não tivesse a rotina, ele acaba abandonando e deixando de lado. Então nem que seja uma caminhada com um número de passos, estimula ele a fazer isso. Tem uma meta ali, né? É uma meta a cumprir. Além disso, é importante também ter um acompanhamento psicológico, né, de paciente que tem esses, como eu falei, no Alzheimer pode ter depressão, pode ter ansiedade, então é bom ter esse cérebro saudável do Alzheimer. E outra coisa muito importante é estímulos à mente. Legal. Não deixar o idoso só assistindo TV, né, ali parado o dia inteiro assistindo TV, que acontece muitas vezes com os pacientes. Isso é uma atividade muito passiva, né? É importante, né, você ver TV, tudo, acompanhar as notícias, noticiários, mas o dia inteiro não é muito bom para o idoso. Então, por exemplo, ler o jornal, ter outras atividades de leitura, fazer, por exemplo, palavra cruzada, pode ajudar. Sudoku, que é aquele negócio de números, né, que você vai preenchendo e fazendo os cálculos na cabeça, também estimula a sua mente. Manter-se sociável também é muito importante. O idoso que fica sozinho em casa, ele acaba piorando rapidamente, que nem a gente, você citou essa pandemia. Realmente, os meus pacientes e os meus colegas pioraram muito durante a pandemia, porque eles acabaram ficando isolados em casa. Então, os pacientes com Alzheimer precisam desse estímulo, precisam dessa socialização, dos familiares estar juntos, amigos. Depois dessa pandemia,
depois que eles forem vacinados, tudo, seria bom também eles voltarem a sair. E tem muitos idosos que gostam de dançar, de jogar damas lá no parque da cidade, de socializar. Então, são coisas que ajudam a diminuir todo esse acúmulo do Alzheimer. Doutor, o que caracteriza a doença de lúpus? Bom, primeiramente, falar que é muito importante esse Fevereiro Roxo, a conscientização da população para diminuir os estigmas dessas doenças crônicas é muito importante. Cada mês agora está tendo uma doença diferente e eu acho que esses programas de conscientização são louváveis. Em relação ao lúpus, trata-se de uma doença crônica, que nem a fibromialgia e a doença de Alzheimer. É uma doença que a gente chama de autoimune. É uma doença que o próprio sistema imune da pessoa acaba tendo uma resposta exacerbada demais, forte demais e atacando algumas regiões específicas do corpo da pessoa. Os anticorpos vão atacando células de defesa e isso causa danos em alguns órgãos. Um sintoma muito comum do lúpus é uma vermelhidão na face, dos dois lados, ou em outros locais da pele também. Outros sintomas também podem acontecer, por exemplo, danos no rim, danos no fígado, no pulmão. Então, varia de pessoa para pessoa qual vai ser o órgão afetado. A pessoa nasce com a doença ou ela desenvolve ao longo dos anos? Então, trata-se de uma doença que ela vai desenvolvendo ao longo dos anos. Ela, em geral, acomete mais as mulheres do que os homens e vai surgir lá na juventude, na adolescência, a partir dos 15, 20 anos, em geral, vai surgir, e a pessoa vai levando isso para a idade ao longo da vida, por se tratar de uma doença crônica. Alguns pacientes, ao longo dos anos, até podem conseguir um controle melhor da doença e outros nem tanto. Como é que a gente faz esse controle da doença? Em geral, com medicações que controlam o sistema imune. Como o sistema imunológico da pessoa está tendo uma resposta muito exacerbada, a gente usa medicações que vão diminuir essa resposta, que a gente chama de imunossupressores ou imunomoduladores. Então, a gente tem, os mais conhecidos são os corticoides, né? Que é usado também como anti-inflamatório para outras doenças, mas tem vários outros também, por exemplo, a cloroquina, hidroxicloroquina, a gente usa para lúpus também. E a fibromialgia, doutor? O que caracteriza a fibromialgia? A fibromialgia é outra doença crônica que afeta mais as mulheres do que os homens também, e trata-se de uma doença que pode gerar muita incapacidade para a pessoa, que também pode acometer pessoas jovens e gera dores, muitas dores difusas pelo corpo. Pode gerar dor nas juntas, por exemplo, no cotovelo, nos joelhos, nos ombros, nos tendões, nos músculos. Em geral, o paciente se queixa de dores em vários locais do corpo, dor de cabeça, dor no pescoço. Esse é o principal sintoma da fibromialgia. Mas além dessas dores, que podem ser muito incapacitantes para a pessoa, atrapalhar muito o dia a dia, a vida dela, o trabalho dela, tem alguns outros sintomas. Por exemplo, ela sente muita fadiga, que é o cansaço. Mesmo ela não sem motivos para ter fadiga, ela sente fadiga ao longo do dia. Pode sentir também uma dificuldade de concentração, pode ter insônia, dificuldade para dormir, pode ter depressão, que é muito associado também à fibromialgia. Então, são vários sintomas, é uma doença sistêmica. Existe algum exame que você pode detectar ou é mais clínico, assim, é mais com relação à queixa do paciente? No lúpus tem alguns exames que a gente pode fazer, dosar anticorpos no sangue da pessoa para fazer o diagnóstico, mas na fibromialgia ainda não tem nenhum exame específico. O diagnóstico é mais clínico mesmo, em geral feito por um reumatologista e infelizmente não tem um exame específico para diagnosticar fibromialgia. Por que não tem exame específico? Porque a gente ainda não sabe a patologia, a causa direito dessa doença. Do lúpus a gente sabe que é uma doença autoimune, do Alzheimer a gente sabe que é uma degeneração do cérebro, mas da fibromialgia ainda existe muita incerteza do que ela realmente é. A gente sabe que existem as vias das dor, o que acontece? Quando a gente sente alguma dor no corpo, tem um receptor na pele. Esse receptor,
vai subindo e vai até o cérebro. Lá no cérebro ocorre uma interpretação. Então, precisa de uma via que chega até o cérebro. E na fibromialgia, a gente observa que essas vias das dores, a interpretação da dor, pode estar um pouco alterada lá dentro do cérebro, no sistema nervoso central. Mas ainda não tem muita certeza sobre as causas da doença, infelizmente. E como é que é o tratamento? O tratamento da fibromialgia, uma coisa muito importante é a atividade física. A pessoa manter a atividade física é um estilo de vida saudável. Isso pode melhorar muito a fibromialgia. Outra coisa importante para a fibromialgia é ter um sono adequado, fazer uma boa higiene do sono que a gente fala, evitar dormir até lá tarde, 3 da manhã, tentar ter um sono regular, todas as noites, dormir bem, pelo menos 8 horas por dia, isso ajuda muito. Nem que para isso precise usar medicamentos, porque o senhor me disse que a pessoa tem dificuldades, né? Sim, e também tem as medicações, né, que a gente usa para fibromialgia. A gente pode usar alguns antidepressivos, analgésicos, medicamentos para ansiedade e para insônia. Basicamente, a gente tem esses tratamentos farmacológicos. Mas é importante também ter um acompanhamento psicológico. A gente vê que pacientes que fazem terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo específico de terapia dos psicólogos, pode ajudar muito também para o sono e para as dores. Então, é um tratamento multidisciplinar, né? Você vai, atividade física, medicações, psicólogo, tem que atacar de vários lados aí para melhorar essa doença sistêmica e crônica. E a gente percebe que doenças, assim como a depressão, onde você não tem um diagnóstico preciso, às vezes tem um preconceito grande, né? Porque a sociedade não compreende, né? Exatamente. A fibromialgia entra nessa de não ter um diagnóstico específico, né? E muitas pessoas acham que fala que é só psicológico, né? Sim. E fala de uma maneira preconceituosa que é psicológico, né? Não, eu não estou falando que ser psicológico é um problema, não tem problema, mas é uma coisa que gera muito estigma para as pessoas, né? Pessoas com depressão também, ansiedade, sofrem muito desse estigma. As doenças mentais, né, em geral, é um grande problema. Por isso que nem eu disse no primeiro bloco, a gente precisa esclarecer, falar mais sobre o cérebro saudável, sobre doenças mentais, para que esteja sempre em voga esse assunto. É isso. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi bastante esclarecedor aqui, viu? Eu que agradeço. Espero que eu tenha esclarecido aí todo mundo. Obrigado. Certamente. Muito obrigada. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. Até sábado que vem. Tchau, tchau.